Celestial, no nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Graças nós te damos, Pai, porque o Senhor é Deus sobre tudo e sobre todos. O Senhor é um Deus amor, Pai, um Deus que nos amou com um amor tão grande, que foi capaz de entregar o seu único Filho, para que nós tivéssemos vida eterna, para que nós tivéssemos vida abundante. Pai, e esse culto não tem outra razão a não ser adorar o teu nome, a não ser agradecer ao Senhor, a não ser celebrar ao Senhor juntamente com o corpo de Cristo, que é a igreja. Pai, nós queremos nesta noite aplaudir o seu nome. Queremos aplaudir você, Jesus. Aplauda Jesus, aplauda o Espírito Santo. Aleluia. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, que nesta noite o meu irmão possa usufruir desse banquete da palavra que será servido. Que o meu irmão, a minha irmã possa, e aqueles que nos assistem pelas redes sociais, possa receber no Espírito, possa usufruir com a alma de toda a palavra aqui que será declarada. E eu declaro que nenhum espírito maligno irá impedir isso, porque todos estão neutralizados agora em nome de Jesus. Eu chamo a existência totalmente cativa, em total obediência à palavra de Deus nesse momento, a Cristo Jesus. Assim nós declaramos uma ambiência profética, uma ambiência onde a palavra irá cumprir aquilo que lhe apraz, um ambiente em que a palavra de Deus irá dividir espírito e alma, juntas e medulas, para a glória do nome do Senhor. Assim nós declaramos em nome de Jesus. Por gentileza, podeis assentar. Mais uma vez, saúdo aqueles que nos assistem pelas redes sociais. Eu quero compartilhar, como eu havia dito, no dia de ceia, eu quero explicar um pouco mais, eu quero ensinar um pouco mais o que é a obra de Cristo Jesus na cruz. Porque quanto mais nós sabemos, mais nós conhecemos. Quanto mais nós conhecemos, mais nós confiamos no Senhor Jesus. Amém, amados? Eu quero ler dois textos e nós queremos tirar essa revelação desses dois textos, desses dois versículos que nós vamos ler. O título da mensagem é Depois da Cruz, Desenvolvimento da Salvação. Depois da cruz, desenvolvimento da salvação. Enquanto eles colocam os versículos ali, Filipenses 2,12, Mateus 16, 24 e 26, eu quero dizer para você que a cruz não é um fim. Depois da cruz, nós podemos ter uma vida com abundância nessa terra. E muitas pessoas, eles creem que é só se converter. Então eu estava andando para cá, eu me converti ao Senhor e a vida inteira eu passo convertido. E a mensagem que eu vou ministrar ao seu coração é te ensinar, me permita te ensinar nessa noite, para que você possa, além de convertido, ou seja, você aceitou a obra de Cristo Jesus na cruz, e agora você vai caminhar, você vai desenvolver, você vai usufruir aqui na terra, até Jesus vir buscar a igreja. Olha o que diz a Bíblia em Filipenses 2,12. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Então a Bíblia, Paulo apóstolo, está nos ensinando, está nos orientando a desenvolver a nossa salvação. Agora é interessante que essa palavra salvação ali não é sozo. Existem duas palavras no grego para salvação, sozo e soteria. Então sozo, ela tem um significado de imediato, salvação no espírito. E soteria, nós podemos aplicar a salvação da nossa alma, ou seja, nós podemos desenvolver a nossa salvação aqui na terra. E eu quero falar de soteria hoje, não de sozo. Sozo é a salvação que você tem no Espírito. Imediatamente quando você crê na obra de Cristo Jesus, com o teu coração e confessa com a sua boca, então você é salvo. O seu Espírito nasce de novo e você tem a vida eterna. Mas na alma ela precisa ser desenvolvida. Então por isso a segunda palavra, soteria, que significa que nós podemos desenvolver a nossa salvação aqui na terra.
Olha ainda, por gentileza, um segundo versículo. Mateus 16, 24. Então disse Jesus a seus discípulos: se, quando você vê na Bíblia, se é condicional, você faz se quiser. Você que opta. Se, não é obrigado. Amém? Então, se alguém quer vir após mim, Jesus falando, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Olha o outro versículo. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará o homem em troca de sua alma? Muitas pessoas, quando veem esse segundo versículo aqui, eles acham que a perdição aqui é eterna. Não é eterna. Essa perdição aqui, o que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Perder a sua alma aqui não diz respeito à vida eterna, diz respeito a uma vida abundante aqui na terra. Alô? Então, amados, podemos ver aqui nesse texto 2 grandes versículos que normalmente você já ouviu falar e citar. E realmente vale a pena nós investirmos um tempo e entendermos e meditarmos nesses versículos. Devemos tomar cuidado para não passarmos por cima da revelação que está por trás disso, porque se Jesus falou isso, isso pode nos dar algum proveito no sentido aqui na terra da nossa salvação. Então, a palavra salvação aqui é soteria, que significa livramento, preservação, segurança e salvação. Então, quando a Bíblia diz ali, desenvolvei a vossa salvação, ela está dizendo assim, olha, entenda que vai ter livramento na sua vida, vai ter preservação na sua vida, viva uma vida com segurança, é isso que está dizendo a Bíblia. Então, salvação futura, a soma de benefícios e bênçãos que os cristãos, redimidos de todos os males desta vida, gozarão após a volta visível de Cristo no céu, no reino eterno e consumado de Deus. Então, eu tenho aqui soteria, que eu posso viver uma vida abundante aqui na terra, e eu tenho sozo, que eu já recebi de Cristo a salvação eterna, para gozar de tudo aquilo que Jesus já conquistou na cruz por mim e por você eternamente. Quando a Bíblia diz lá, desenvolvei a vossa salvação com temor, diga comigo, temor e tremor. Temor e tremor, ok? Quando a Bíblia diz isso, nós precisamos entender cada uma dessas palavras e depois nós vamos interpretar para que vocês possam compreender o que a Bíblia está dizendo para nós. A palavra temor no grego é phobos, que significa reverencia, o mesmo que reverenciar ao próprio marido. Ainda que não esteja falando de marido, mas fala da reverência ao marido, como se fosse uma reverência ao esposo. No caso, trazendo ali alegoria a Cristo, reverência a Cristo, podemos aplicar aqui nessa palavra. A palavra tremor aqui é tromos, que significa com medo e tremendo, usado para descrever a ansiedade de alguém que desconfia completamente de suas habilidades, de satisfazer todas as solicitações, mas que faz o melhor que pode para cumprir seu dever. Guarde essa última palavra. Então a pessoa com tremor, ela faz o melhor que pode para cumprir o seu dever. Então agora vamos interpretar esses 2 versículos e colocar de uma maneira mais clara para você entender. Quando a Bíblia diz, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Então o que ela está dizendo? Ela está dizendo assim, ó, e também aquele texto que Jesus falou, não perca a sua alma, né? Não ganhe o mundo inteiro e perca a sua alma. Então, resumindo esses 2 versículos, diz assim, desenvolvei a vossa salvação com reverência, sem confiar em suas próprias forças, mas fazendo tudo o que pode para realizar o propósito de Deus em sua vida, sabendo que em Cristo Jesus, através da obra da cruz, fomos resgatados de todos os males desta vida, para gozar de uma vida eterna, abundante por toda a eternidade. Grifo meu, Paulino. Então, nós interpretamos esses 2 versículos e chegamos a esse entendimento para passar para os irmãos. De novo, significa desenvolver a vossa salvação com reverência,
temor, sem confiar em suas próprias forças, mas fazendo tudo o que você pode para realizar o propósito de Deus em sua vida, sabendo que em Cristo Jesus, através da obra da cruz, fomos resgatados de todos os males desta vida, para gozar de uma vida eterna, abundante por toda a eternidade. Aleluia! Então, se você começar a entender um pouquinho essa palavra, você vai entender que solteria está dizendo, em Cristo Jesus, você já foi livre de todos os males dessa vida. Em Cristo Jesus, você tem salvação por toda a eternidade. Não é tremendo isso? Então, amados, o perigo que corremos com palavras conhecidas, eu já ouvi essa palavra, um pastor já pregou, palavras que não usamos frequentemente, e muitas vezes nós não pensamos a respeito dela, e deixamos tudo na superficialidade, e não aprofundamos para entender. Então, as Escrituras merecem ser tratadas diferentemente. As palavras de Jesus são profundas, as palavras de Jesus não são óbvias e superficiais. As palavras de Jesus, ainda que simples, mais profunda. Aleluia! Ao estudarmos esses versículos, algumas perguntas vêm imediatamente à nossa cabeça. 2 perguntas: mas o Salvador não é Jesus? Segunda pergunta: pois que aproveitará o homem de se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então vamos entender um pouquinho melhor isso. Isso significa que estaremos perdidos, a não ser que neguemos a nós mesmos. Se nós não negarmos a nós mesmos, nós estaremos perdidos nesse mundo. Não perdido eternamente. Eu já fiz a separação de salvação eterna e de salvação aqui nessa vida. Viver uma vida abundante e viver a vida eterna com o Senhor. Então, se nós não negarmos a nós mesmos nessa vida, nós estaremos perdidos aqui nessa vida. Ou seja, não alcançaremos aquilo que o Senhor tem para nós. Não viveremos em paz, não teremos saúde divina. Não alcançaremos o propósito de Deus, que é revelar o Pai, o propósito de Deus, que é revelar Cristo. Não alcançaremos isso nesta vida. Então, amados, para que nós possamos entender um pouco melhor, Paulo está dizendo: desenvolva a vossa salvação. Eu posso ainda aplicar dizendo o seguinte: você entregou a sua vida para Jesus? Sim. Então agora, viva a vida que Ele deu para você nessa terra ainda. O que eu estou dizendo é que Jesus não quer que você viva uma vida desgraçada aqui na terra e depois você vai ter uma vida boa só no céu. Não. Ele está dizendo com essa palavra, desenvolver a salvação, está dizendo, viva aqui já, agora, uma vida abundante, uma vida com paz, uma vida com alegria, uma vida que vale a pena ser vivida, e depois disso, você continua por toda a eternidade vivendo assim. O que eu estou dizendo é que você não precisa morrer para viver uma vida boa. Se você descobrir esses tesouros da palavra, você pode começar a viver agora. É isso que a Bíblia está dizendo aqui. É isso que nós estamos ensinando a vocês. E isso é o desenvolver da nossa salvação. Então, no decorrer desta mensagem, você irá compreender melhor o que o apóstolo Paulo e Jesus está dizendo. Deixa eu fazer uma separação aqui para você entender melhor. Existe uma diferença entre você ter a vida eterna, estar salvo em Cristo Jesus, e existe uma diferença de você seguir Jesus. Pastor, não entendi, vou explicar. Por isso que eu estou ensinando, não estou pregando. Então escute, muitos que estão na igreja, a maioria dos que estão na igreja que aceitaram Jesus, ou todos que aceitaram Jesus, têm a vida eterna. A Bíblia diz, aquele que tem o Filho, tem a vida eterna. É no presente, não é terá. Tem. Então você creu em Jesus, com o teu coração, confessou com a tua boca, você tem a vida eterna, certo? Então não estamos falando de vida eterna, você tem a vida eterna. Agora, você precisa seguir Jesus. Seguir Jesus é negar-se a si mesmo. Por isso que Jesus colocou aqui, se. Então você pode crer em Jesus, receber Jesus na sua vida, e você tem a vida eterna, correto? E você pode nunca segui-lo, ou seja, nunca negar a sua vontade. Pastor, em que isso vai implicar na minha vida? Você não vai ter galardão, se você não seguir Jesus. 90% das pessoas que estão na igreja, elas não seguem a Jesus. Elas têm a vida eterna, mas não seguem a Jesus. Quando eu digo, Jesus é o meu Senhor e Salvador, pronto, sozo, o meu espírito nasceu de novo, eu tenho a vida eterna. Agora, o apóstolo Paulo está dizendo, você se converteu?
Se converteu? Então agora desenvolva a sua salvação. Siga Jesus. Pastor, eu não sabia disso, por isso que eu estou ensinando pausadamente para você. Você pode crer em Jesus sem segui-lo. Porque se fosse uma coisa atrelada à outra, Jesus diria assim, ó, todos que me aceitaram têm que me seguir. Ele não diria assim, ó, se. Se é condicional, você opta. Então, se você quer ter uma experiência profunda com Deus, já aqui na terra, você precisa, além de ser salvo por Ele, além de ter a vida eterna, você precisa segui-lo. Pastor, explica melhor que eu não estou entendendo. Vou explicar para você. Ezequiel, por gentileza, João 1:29. João 1:29. Tá, eu já vou dar uma olhadinha lá. João 1:29. Olha lá, é que eu estou achando outro texto aqui. João 1:29 e depois 35, tá? Olha lá. No dia seguinte, viu João, esse João aqui é o Batista, João Batista. Viu João a Jesus, que vinha, diga comigo, vinha para ele. E disse, quando João Batista viu Jesus vindo para ele, ele disse lá, ó, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então aqui está dizendo, aquele que vai pagar pelo nosso pecado, os nossos pecados, aquele que vai purificar o pecado de Adão. Então ele vem até nós, e ele tira o pecado, ou seja, tem a vida eterna. Cordeiro de Deus, que vai morrer, para nos dar a vida eterna. Agora veja o 35, eu creio que é o 35, Ezequiel, vamos ver se é o 35. Isso, aqui ó. No dia seguinte, aí no outro dia, estava João, diga comigo, outra vez, para mostrar que é outro episódio. Ó, outra vez, na companhia de 2 dos seus discípulos. 2. Agora ele estava com 2 discípulos dele, João Batista. Continua, olha lá. E vendo Jesus passar, agora Jesus não veio, Jesus estava passando. E vendo Jesus passar, disse, eis o Cordeiro de Deus, mas não disse mais que tira o pecado do mundo. Por quê? Porque na primeira vez foi salvou, tem a vida eterna. Agora nessa segunda vez, tem que seguir. Então ele está passando. Então da primeira vez, Jesus veio. Ó, Jesus veio até João Batista. Da segunda vez, Jesus estava passando. Ou seja, segue quem quer. Se, olha lá, os 2 discípulos, ouvindo dizer, fizeram o quê? Seguir a Jesus. Então é possível ter cristãos que têm a vida eterna, porque receberam o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas não seguem a Jesus. Então, para eu ter a vida eterna, eu preciso crer na obra de Cristo Jesus na cruz. Para eu seguir Jesus, eu preciso negar a minha vontade e fazer a vontade dele. Pastor, você está dizendo que tem crente que tem a vida eterna e não está fazendo a vontade dele? É. Por isso que a vida fica difícil. Vamos caminhar um pouquinho mais. Então, amados, o primeiro ponto dessa mensagem. Somos salvos pela cruz que Jesus carregou. Somos salvos pela cruz que Jesus carregou. 1 Coríntios 1,18. Olha o que diz a Bíblia. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Então falou de cruz, para aqueles que se perdem é loucura. Ninguém quer saber da cruz, que estão se perdendo. Mas para nós, diga eu, que somos, você vai ser salvo ou já é? Somos salvos, poder de Deus. Aleluia. Então para aqueles que não creem na cruz, para aqueles que se perdem, é loucura. Mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Então entenda uma coisa, somos salvos pela obra de Jesus através da cruz que Ele carregou, e não pela cruz que carregamos. É a cruz de Jesus, ou seja, Ele suportou. Eu quero ler uma frase do Reinhard Bonk. Ele diz assim, Ele suportou o sofrimento inexplicável por nós, pois jamais poderíamos desenvolver a nossa própria salvação eterna. Ou seja, apagar os nossos pecados, nenhum de nós poderíamos fazer. Então, sozo, Ele salvou o nosso espírito. Jesus morrendo na cruz, Ele nos salvou eternamente. Agora, o que eu e você podemos fazer é segui-lo aqui enquanto vida tivemos. Isso nós podemos. Nós não podemos salvar a nós mesmos
eternamente, mas depois de salvos eternamente por Jesus, nós podemos seguir a Ele e salvar a nossa alma aqui na vida, ou seja, viver uma vida que vale a pena ser vivida. Somente através do sangue de Jesus derramado na cruz temos libertação. Por quê? Porque o sangue de Jesus, Ele clamou por você, Ele pagou por você e Ele purificou você. Então você não pode sentir culpa, porque a sua culpa foi lançada sobre Jesus, e a culpa não pode estar duas vezes no mesmo lugar. Então se a culpa está em Jesus, ela não pode estar em você. Então você que tem sentimento de culpa, entenda, ouça o que eu estou falando, você não precisa carregar mais essa culpa. Em Cristo Jesus, você pode viver sem culpa. Aleluia. A Bíblia diz em Tito 3, 4 e 5, olha lá. Tito 3, 4 e 5. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, quem que é a benignidade de Deus? Nosso Salvador. E o seu amor para com todos. Ao 5. Não por obras de justiça praticadas por nós, ou seja, nada do que eu e você praticamos poderia nos dar salvação. Olha lá, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Quando você creu em Jesus, o Espírito Santo veio morar no seu espírito e Ele te lavou e te renovou. Você foi regenerado e isso aconteceu instantaneamente. Aleluia. A salvação eterna, envolvendo o perdão e restauração, é sempre um ato de Deus. Eu vou repetir. A salvação eterna, envolvendo o perdão e restauração, novo nascimento, é sempre um ato de Deus. A salvação eterna, envolvendo o perdão e restauração, é sempre um ato de Deus, porque Deus amou o mundo da sua misericórdia para conosco. Agora que eu estou salvo, eu posso seguir a Jesus fazendo as mesmas obras que Ele fez, e Ele mesmo disse, ainda maiores. Pastor, por que eu preciso entender isso? Para você viver bem na terra. Se você não entender isso, por isso que você pode viver doente, por isso que você pode viver sem recurso, por isso que você pode viver uma série de coisas, se não compreender a obra de Cristo. E é isso que nós nos propusemos fazer no dia da ceia, explicar um pouco melhor sobre isso. Somente Deus pôde fazer isso. Escute isso, João 6, 32 a 40. Olha o que diz a Bíblia. Replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o pão que desce do céu e dá vida ao mundo. Esse pão dá o quê? Vida ao mundo. Daqui a pouco nós vamos participar do pão. Se você crer, você que pode sair daqui curado, só comendo o pão, se você entender isso. Então lhe disseram, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhe, pois, Jesus, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Meu irmão, se você veio até Jesus, Jesus jamais vai lançar você fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu, pelo contrário, e eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. É da vontade de Deus que todo mundo vai para o inferno? Não, é da vontade de Deus que todo um homem creia no Filho que é Jesus Cristo, e tenha a vida eterna, e seja ressuscitado no último dia. Aleluia. Continuando aqui, na Bíblia Deus disse, em Isaías 43, 11, olha lá, Isaías 43, 11, eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Aleluia. Ou seja, nenhum outro livro sagrado contém tal afirmação. Nenhum outro livro sagrado, o autor diz assim, olha, eu sou o Senhor, eu sou Deus, e fora de mim não há salvação. Só na Bíblia Sagrada. Você está entendendo por que ela é tão perseguida? Escute isso, a maioria da fé existente hoje, descreve um tipo de esperança,
mas nunca um ato poderoso de libertação e amor vindo direto do alto. Centenas de milhões de pessoas seguem religiões que nem sequer têm um Deus. Essas religiões oferecem apenas esperança, que finalmente cairá como uma gota sem identidade em um oceano de existência indefinido. Ou seja, as pessoas que estão seguindo religiões que não é a verdade, que é Cristo Jesus, quando elas partirem dessa vida, elas vão dizer assim: ficamos errados a vida inteira, cremos errado a vida inteira. Como podemos crer dessa forma? Até o desenho dos Simpsons estão dizendo, mostrando algumas religiões dizendo assim: nós cremos errado. Eles estavam certos. Por isso nós não temos uma religião, nós temos Cristo Jesus, uma pessoa, Ele é Deus. Ezequiel, por gentileza, 1 João 5,20. 1 João 5,20, olha o que nós temos. Nós não temos religião. Religião é rito. Nós seguimos uma pessoa, e essa pessoa é o nosso Deus, Jesus Cristo. Olha lá, também sabemos que o Filho de Deus é vindo, e nos tem dado entendimento, para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Por isso, meu irmão, quem tem Jesus tem tudo. Ele é o verdadeiro Deus, e Ele é a própria vida eterna. Vai ficar bom a mensagem daqui para frente. Olha lá. Ou seja, somos salvos pela cruz que Jesus carregou, e não pela cruz que carregamos. Ou seja, não é pelas obras que fazemos. Para a salvação eterna, o perdão dos nossos pecados, a purificação do pecado de Adão na nossa vida, isso só Deus pode fazer, e Ele fez por meio de Jesus Cristo, lá na cruz do Calvário. Agora, que estamos salvos pela cruz de Cristo, pela obra de Cristo, não fizemos nada por isso, é graça. Agora, salvos pela graça, por meio da fé, agora nós temos entendimento que precisamos seguir Jesus, e seguir Jesus é fazer o que Ele fazia, é ser semelhante a Ele. Então, o que é igreja, pastor? O que é seguir a Jesus? O que é ser cristão? É a cada dia eu me tornar mais parecido com Jesus, e você olhar para mim e dizer assim: nossa, como que ele está parecido com o irmão mais velho dele, que é Jesus? Como a minha mulher está parecida com Jesus? Isso é seguir Jesus. É quando você abre mão da sua vontade para fazer a vontade dele. Amados, segundo ponto, motivos da negação de si mesmo. Foi isso que ele disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. O motivo pelo qual negamos a nós mesmos é para seguirmos a Cristo. Não tem como seguir a Cristo sem negar a nossa própria vontade. Porque às vezes Cristo vai dizer assim: ó, eu quero ir para a direita. Aí você fala: vou para a esquerda, ou vou para o meio. Seguir Jesus é abrir mão de si mesmo. Ele deu a vida por nós, e agora nós devolvemos para Ele. Isso é seguir Jesus. Seguir Jesus não é ter Ele como Salvador. Para ter a vida eterna, você precisa dele como Salvador. Mas eu não estou falando dele como Salvador, eu estou falando dele como Senhor. Senhor no grego é Kyrios. Kyrios quer dizer dono. Isso quer dizer que eu não mando nem em mim mesmo. Eu não mando em mim. Eu não sou dono do meu próprio nariz. Quem é dono do meu nariz é Jesus. Entende isso? Aleluia. Quando Jesus diz para negarmos a si mesmo, Ele está dizendo que o verdadeiro modo de viver é com Ele. Então, para viver nesse mundo, Jesus está dizendo: viva comigo. Jesus está dizendo: fica perto de mim. Fica perto de mim que nada de mal vai te acontecer. Fica perto de mim que não vai te faltar comida. Fica perto de mim que não vai te faltar dinheiro. Fica perto de mim que não vai te faltar nada. Aleluia. Porque eu sou a própria provisão. Aleluia. Se quisermos viver para salvar as nossas vidas aqui na terra, cuidando de nós mesmos, o maior erro que um cristão pode dizer assim agora eu vou curtir a minha vida. Isso é o pior erro que um cristão pode falar. Porque ele está dizendo: eu não vou seguir Jesus. Porque seguir Jesus significa abrir mão da sua própria vida. Pastor, como é que é isso?
Todos sabem que nós temos algumas igrejas ao redor de Umuarama. Então, algumas igrejas do Ministério da Comunhão Cristã Aba. Então nós pregamos para lá e para cá. Então esse domingo de manhã era uma folga minha, para eu ficar mais tranquilo na parte da manhã. Quando foi 6:30 da manhã, o Espírito Santo falou assim: pega o teu carro e vai para Marilena. Chegamos lá, ministramos a igreja lá. Aí eu falei: vou chegar lá, vou sentar no banco e ouvir a palavra. Quando eu cheguei lá: não, pastor, você veio, você vai pregar. Entende isso? Eu não mando mais na minha vida. Nos meus planos eu ia chegar em casa, tomar aquele cafezão mais prolongado e depois voltar a deitar de novo. Aleluia, glória a Deus. Jesus falou: vai para Marilena. Isso é você seguir a Jesus. Você não faz a sua vontade mais. Quem está aí? Pastor, mas eu quero fazer a minha vontade. Então pague o seu aluguel. Então pague as suas contas. Pastor, você está querendo dizer que se eu seguir Jesus, Ele vai pagar minhas contas? As coisas vão começar a melhorar? Vai! Aleluia! Quem está entendendo agora? Agora está ficando gostosa a mensagem. Então, a maneira de acharmos nossa vida, você quer achar a sua vida? Quer achar a sua vida? Devolva ela para Jesus. Aquele que quiser ganhar a sua vida: não, eu preciso me proteger, eu preciso fazer isso, eu preciso cuidar de mim mesmo, é um cuidado exagerado, esse vai perder. Agora, aquele que entrega a vida para Jesus de novo, esse vai ganhar. Um dia Jesus falou assim: aquele que quiser ganhar a sua vida vai perder, e aquele que perder a sua vida por amor de mim, esse vai ganhar. Olha que interessante. Queridos, a maneira de acharmos a nossa vida é dando a nossa vida em serviço ao Senhor. Certa vez um homem disse para Jesus que queria segui-lo. Vamos ver isso em Lucas 9:58. Chegou uma pessoa e disse para Jesus assim: Jesus, eu quero seguir o Senhor. Olha lá. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem, se referindo a ele, não tem onde reclinar a cabeça. Não é que Jesus não tinha casa aqui, não é isso. Jesus está dizendo o seguinte: eu faço a vontade do Pai. Então quando eu saio da minha casa, eu não sei aonde eu vou dormir, eu não sei que cidade eu vou pregar, porque é Ele que manda, Ele que faz a minha agenda. Eu não tenho onde reclinar, eu não sei onde eu vou dormir essa noite. E muitas vezes aconteceu conosco. Nós saímos de casa e eu fui para o Rio Grande, cheguei no Rio Grande, pregamos, falei: agora vamos para casa. No último dia que estava pregando em Rio Grande, o Espírito Santo falou assim: passa em Guarapuava. Não sei onde eu vou dormir, dormi em Guarapuava, eu achava que eu dormia em Umuarama. Quem está fazendo a sua agenda? Eu sugiro a você deixar o Espírito Santo fazer a sua agenda. Pastor, o que vai acontecer? Olha, de 100% você pode chegar a acertar 99%. Ou 100%. Se você seguir a Jesus. Amados, escute o que eu vou falar para vocês. Eu tenho falado isso aqui. Depressão é frustração e preocupação demais com o passado. Estresse é preocupação demais com o presente. E ansiedade é preocupação demais com o futuro. Confiar em Jesus, você tem a compreensão de que o seu passado já foi perdoado, e todas as besteiras que você fez, se você creu em Jesus, já não existe mais, já foi perdoada. Deus não leva em consideração. No presente, Jesus diz assim: para cada dia basta o seu mal. Então se você viveu até as 18 horas, não resolveu, vai descansar. Para cada dia basta o seu mal. Descansa, dorme, janta, e depois no outro dia você vai ter um novo vigor, uma nova força. Quando você coloca a sua mão cruzada assim, ó, quando você faz assim, ou quando você ajoelha, ou quando você levanta os olhos para cima, o lóbulo frontal, ele é abastecido com 7 mililitros de sangue. Ou seja, você fica mais inteligente para tomar decisões. Então, eu sugiro a você tomar decisões assim, de joelho, ou confiando nele. Você vai perceber que você vai ter uma vida nova. Aleluia. Você vai viver uma vida no presente tremendamente e confiando que o futuro a Deus pertence. Aleluia. Não se sinta culpa, não se sinta culpado. Amado, o que o Senhor Jesus quis dizer era que Ele não estava construindo um império aqui na terra. Quando Ele disse assim: olha, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, Jesus estava dizendo: eu não quero criar um império aqui na terra para os 12 discípulos. Não é isso que Ele estava querendo fazer aqui. Jesus estava dizendo assim, ó: fique perto de mim, e você terá um lugar no mundo, o melhor lugar possível.
Porque o melhor lugar possível de se viver é o centro da vontade de Deus, porque ali está presente o Senhor. Amados, o próprio Jesus, guarde isso, amados, o próprio Jesus é o lugar, o próprio Jesus é o destino, o próprio Jesus é o início e o fim. Então, decidir segui-lo significa que já chegamos. Eu quero que você entenda isso aqui. Se você entender isso aqui, eu até posso parar de pregar, que já valeu a pena. Amados, todo mundo está aqui nesse mundo. Eu preciso buscar, eu preciso crescer economicamente, crescer nisso, crescer naquilo, que com inteligência assim, inteligência assado. Eu preciso crescer. Quando você encontra Jesus, a Bíblia diz: toda ciência, todo conhecimento está nele. Então, quando você chegou em Jesus, toda a provisão está nele. Querido, quando a Bíblia diz Jesus é o pão da vida, Jesus é a água, Jesus é a rocha, Ele está dizendo, Ele é a sua segurança, Ele é o seu alimento, Ele é o seu sustento, Ele é o seu futuro. O próprio Jesus é o lugar. Então, se você chegou em Jesus, você não precisa ir para lugar nenhum mais. Você só precisa usufruir dessa vida abundante nele e através dele. Esse livro que eu escrevi, já disse para vocês, por que escrevi esse livro? Como viver em paz? Porque nós temos a paz em Cristo Jesus. Ele é o príncipe da paz. Mas muitas vezes não sabemos aplicar essa paz no dia. E eu disse o seguinte: abrace os corpos enquanto eles estão quentes. Muitas pessoas abraçam corpos frios, depois que morrem. Abrace corpos quentes. Tem uma pessoa que está quente do seu lado, abraça ela se você puder. Abraça enquanto está quente. E aí, queridos, eu vi uma coisa muito importante. Eu vi pessoas, o pastor ele faz culto fúnebre, quando uma pessoa morre. Eu vejo pessoas chorando. E às vezes a pessoa está chorando e aquela pessoa que morreu deixou bens. Espera lá, por que ele está chorando se aquela pessoa que morreu deixou tudo para ele? Ele está chorando porque a riqueza não é tão importante quando você não tem alguém. E aí eu peguei a visão. Aos 50 anos, aprendi a viver. E aí saiu esse livro. O que eu entendi? Eu entendi o seguinte: por que você não vive vivo aquilo que você viveria depois que o outro morresse? Por que fazer túmulos suntuosos, se você pode dar algum presente que vai chocar essa pessoa positivamente? Por que esperar morrer para dizer que você amava? Diga em vida: eu te amo. Só que amar tem que vir acompanhado do dar. Deus amou, que deu o seu filho. Então, se você disse a alguém que ama, você tem que dar. Então, por que você não dá amor, não dá dinheiro, não espera morrer? Então, quando você lê esse livro, você vai entender o seguinte: eu não preciso morrer para começar a viver, ter um relacionamento bom com as pessoas. Eu já aprendi em vida, e aí eu vou viver nessa vida abundante. Queridos, o próprio Senhor Jesus é o lugar. Quem chegou em Jesus, chegou no destino. Quem tem Jesus tem tudo. Decidir segui-lo significa que já chegamos. E significa que a nossa jornada chegou ao fim. Então, se eu já estou em Jesus, então eu preciso viver a vida que Ele criou para mim. Deixa eu explicar melhor isso aqui. A Bíblia diz assim: este é o dia que fez o Senhor. Alegremos e regozijemos nele. Muitos de nós não entendemos isso. O Senhor está dizendo: eu fiz um dia maravilhoso para você hoje. E nesse dia, eu quero que a vida que Jesus conquistou para você, você viva ela. Querido, significa que você tem que decidir. Tem que declarar: esse é o dia que o Senhor fez, e eu vou viver alegre esse dia, eu vou viver regozijando nesse dia. A Bíblia não está dizendo: esse é o dia que o Senhor fez, eu vou viver cabisbaixo, eu vou viver triste. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Se é o dia que o Senhor fez, você tem poder de fazer o dia? Então por que você não usufrui daquele que fez o dia para você? Acordou, abriu os olhos,
Glória a Deus, bom dia Espírito Santo, hoje vai ser, e você tem a oportunidade de dizer assim, eu quero Senhor, nesse dia que o Senhor fez, eu quero viver intensamente, eu quero ver a minha esposa, se você for casado, eu quero ver os meus netos, eu quero trabalhar, eu quero alcançar, eu quero vender, eu quero comprar, eu quero fazer algo para as pessoas, que vai deixar esse mundo melhor hoje, eu decido viver intensamente esse dia, aleluia, isso é você que decide, aleluia. Não importa se está chovendo, não importa se está nublado, não importa se está sol, esse é o dia que o Senhor fez, aleluia. João 14,3, olha lá, João 14,3, e quando eu for, Jesus falando, e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Querido, sabe onde é o céu? Onde Jesus está, e Ele quer que você esteja com Ele. Então, aonde você estiver com Jesus é céu. Somos encorajados a negarmos a nós mesmos e carregarmos a cruz para vivermos, para sermos vivificados. Eu vou explicar isso. Isso diz respeito à nossa experiência presente na terra. Negar a si mesmo e carregar a cruz diz respeito à nossa experiência aqui na terra. Muitos nem sequer vivem a vida. Ele fica tão preocupado com o passado e tão preocupado com o presente, com o futuro, que o presente está passando, ele nunca está onde está. Aliás, eu vou pegar uma pergunta, você está aqui? Você está aqui mesmo, de verdade? Ou você está lá na sua casa, você está lá no amanhã, no dinheiro que você tem que pagar amanhã, nas contas que você tem que cobrir amanhã? Irmão, esteja aqui hoje. A intensidade de você aqui já pode resolver tudo amanhã. Até porque amanhã também vai ser hoje. Quando você chegar amanhã, vai ser hoje também. Então, a maneira cristã de desfrutar a vida em sua plenitude é seguir a Jesus Cristo. Ser cristão significa carregar a nossa cruz. Isto é, o que é carregar a cruz que Jesus está falando? Isto é, fazermos a vontade do Pai. Carregar a nossa cruz é seguirmos a Jesus e fazermos a vontade do Pai Celestial. Ou seja, nos identificando com Cristo, confessando e vivendo a vida cristã, afastando-nos da aprovação do mundo e até, quem sabe, convidando perseguição. Se a sua vida está muito paradinha, é porque você não está fazendo muita coisa que está movendo o mundo espiritual, não. Se está vindo um pouquinho de perseguição, é que a sua vida está legal. Ser cristão é ter Cristo Jesus vivendo em nós e através de nós. Ser cristão não é religião, é ter Jesus em nós e Ele vivendo em nós e através de nós. Ouça isso, o próprio Senhor Jesus é o lugar, o próprio Senhor Jesus é o destino, o próprio Senhor Jesus é o início e o fim, estou frisando isso. Quem encontrou a Jesus Cristo achou tudo, achou a própria suficiência, terminou a busca, encontrou a essência da vida, porque Jesus, Ele é a vida eterna. Aleluia, escute, amados, todos nós precisamos de outra vida para viver. Querido, deixa eu falar uma coisa para vocês, você não pega as plantas, não mata as plantas para comer? Sim ou não? Você não mata um animalzinho para comer? Ou seja, a sua vida depende de outra vida para viver. A vida de Cristo não, Ele é autossuficiente. Então, se você chegou em Cristo, você chegou na autossuficiência. Por isso que Deus falou para Paulo, a minha graça te basta. Graça é o próprio Cristo. Então, quem começa a entender essas coisas, começa a mudar a mente. Aleluia. E o decidir segui-lo significa que já chegamos e que a nossa jornada chegou ao fim. Ah, pastor, eu estou descobrindo o segredo, por que o senhor é feliz? Descobriu? Eu já cheguei, eu não estou indo a lugar nenhum. Aonde eu estava indo, eu já cheguei. Agora eu só vivo a vida que Ele me deu. Tanto que tem momento que eu estou sem fazer, diga assim, nada. E quando eu estou sem fazer nada, o que eu estou fazendo? Existindo. Aleluia. Quem está entendendo a profundidade dessa palavra? Último ponto. Ao carregarmos nossa cruz, ou seja, fazermos a vontade de Deus, evitamos o desperdício de nossa vida. Irmãos, você pode ganhar a sua vida ou você pode desperdiçar a sua vida aqui na terra. Olha lá, em João 10:10. João 10:10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida, e a vida e a tenham em abundância. Essa vida é a vida Zoe.
Olha o que a Bíblia diz em 1 João 2,15. 1 João 2,15. Mas antes tem Mateus 16,26. Mateus 16,26. Pega o Mateus primeiro, Ezequiel. Olha lá. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? A resposta a essa pergunta tem uma ilustração que eu quero passar para vocês, que está correndo por aí. Uma pessoa chega e diz assim: se eu te der 10 milhões de reais, tá bom para você 10 milhões de reais? Todo mundo vai falar assim: eu pago todas as minhas contas, vou viver muito bem. E já começa a dar um sorrisão lá em cima. Só que a pessoa diz assim: só que você não vai acordar amanhã. O que adianta o homem ganhar 10 milhões de reais se não vai acordar amanhã? Aí a pessoa falou assim: então eu não quero os 10 milhões. Então ela está dizendo que acordar amanhã vale mais que 10 milhões. Então por que você acorda triste? Se acordar amanhã vale mais que 10 milhões. Entende essas coisas? Olha lá, 1 João 2,15. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pastor, explica isso para nós. Você pode ter o melhor carro, você pode ter a melhor casa, você pode ter milhões de dinheiro, mas se não tiver no seu coração, debaixo dos seus pés, beleza. Mas se tiver no seu coração, você está amando o mundo. E aí você se tornou inimigo de Deus. Usufrua do mundo, mas não abuse dele. Use as coisas e ame as pessoas. Diga comigo: use as coisas, ame as pessoas. Provérbios, eu quero ler algo antes aqui. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Ou seja, a oferta do mundo é a propaganda exagerada do diabo. O diabo apresenta as coisas assim como a melhor coisa que você precisa. Aí quando você vai lá, você vê que te traz tristeza, te traz frustração. Então, a propaganda do mundo, a oferta do mundo, é propaganda exagerada do diabo. Olha lá Provérbios 14, 12. Provérbios 14, 12. Há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Quantas pessoas achou que estava indo certo e acabaram encontrando a morte? Viver simplesmente para ter um bom tempo, com certeza é o jeito certo de perder o melhor da sua vida. Tem pessoas que falam assim: eu estou ganhando bem agora, tenho uma casa, faço um churrasquinho todo final de semana. Você acha que isso é vida abundante? É assim que Jesus viu o mundo. É isso que ele quis dizer, por mundo. Ou seja, Jesus está dizendo o seguinte: a sua ilusão de felicidade, ficar sempre lutando para alcançar, isso é fogo estranho. Quando você vê as pessoas lutando para alcançar, daqui a pouco essa pessoa parte para a eternidade. E ela usufruiu de quê? Por que pessoas trabalham para ter uma UTI dentro de casa depois? Perdeu a saúde, só trabalhando. Quem está entendendo essa palavra? Amados, ao contrário do que algumas pessoas possam pensar, a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Lucas 12,15, olha lá, Lucas 12,15. Então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. O seu valor para Deus não está naquilo que você tem, e sim naquilo que você é. Você é filho amado, você é herdeiro de Deus. Os bens vêm na parte de trás, do vagão de trás. Precisa entender essas coisas, amados. Aleluia. Você pode ter muitas coisas adoráveis e mesmo assim ser vazio por dentro. Para os cristãos, mundanismo é ficar na corda bamba. Então viver a vida com Cristo é sair da corda bamba, é você firmar os pés na rocha. Olha o que diz a Bíblia em Isaías 12:3 e 1 Pedro 1:8. Olha lá. Olha como é que Jesus quer que nós vivamos. Vós com alegria tirareis água das fontes da salvação. Nós não estamos falando de salvação. Então Jesus está dizendo que a salvação não é um fim. Ou seja, além de você ter a vida eterna, você pode viver com alegria, tirando água das fontes da salvação. Então a nossa salvação tem fontes, não somente uma fonte.
Ou seja, você pode viver bem em todas as áreas da sua vida, usufruindo do melhor dessa terra em Cristo Jesus. Mas para isso, você precisa compreender essa palavra, precisa desenvolver a sua salvação. Você precisa ir além, você precisa aprofundar. Eu sei que essa mensagem é um pouco longa, mas nós estamos afundando. Às vezes muitas pessoas estão acostumadas a ler um versículo só e isso não dá sustância para viver. Mas você vai sair daqui com a sustância, você vai sair daqui com a palavra. Ninguém vai roubar. Durante a semana, quando você lembrar dessa palavra, quando tiver dificuldades na sua vida, você está firmado na rocha da palavra. E aí você diz assim: eu entendi, essa situação não é nada de acordo com o que Jesus quer me dar. Eu descobri que tem fontes. Senhor, eu estou precisando de paz. Eu recebo mais da abundância da graça. Eu recebo mais paz. Eu recebo mais economia. Eu recebo mais canais. Eu recebo mais saúde. Essa fonte, ela vai te dar tudo aquilo que você precisa. Aliás, ela já deu. Vai manifestar isso. Olha lá o outro texto. A quem, não havendo visto, há mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheio de glória. Então a minha felicidade não está naquilo que eu tenho, aquilo que eu vou ter. A minha felicidade está em Jesus Cristo, porque Ele é alegria. E eu tenho alegria indizível nele. Então eu tenho alegria independente do que está acontecendo à volta. Ore ao Senhor para que você tenha essa revelação. Já estou terminando, amados. A palavra psique e alma é interessante e é encontrada em muitos versículos importantes. Então, por exemplo, nós porém não somos dos que retrocedem. Hebreus 10, 39. Ouça isso, já estou terminando. Olha lá. Nós porém não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Então quer dizer que se você parar, você pode perder a sua alma. Você pode perder a sua vida aqui. Mas se você continuar desenvolvendo, você vai ganhar a sua vida aqui na terra e depois a vida eterna. Tudo é possível ao que crê. A palavra perdição no grego é apoleia, significa desperdício. Então se você recuar, você está desperdiçando a sua vida. Amados, eu sou capelão também, e eu vou nas UTIs, eu vejo pessoas nas UTIs querendo o seu lugar aqui fora. Querendo sentar como você senta, querendo comer como você come, querendo ter amigos como você tem, mas ele está lá entubado, entre a vida e a morte, e pode ser que ele não saia de lá, ele quer isso, e você que tem, vai desperdiçar? Não desperdiça a sua vida, vive a sua vida como você ama, viva intensamente. Aleluia, aleluia. O texto refere-se ao vaso de alabastro, cujo óleo era derramado em Jesus. Quando derramaram aquele óleo em Jesus, a mulher disse, os discípulos disseram apoleia, ou seja, está desperdiçando esse perfume. Ou seja, quando você entrega a sua vida para Jesus, a sua vida começa a ser ganha, você não está desperdiçando ela. Amados, ninguém é salvo eternamente por ter Jesus como seu exemplo, mas apenas por ter Jesus como seu Salvador. Ao carregarmos nossa cruz, evitamos o desperdício da nossa vida. Quando nós fazemos a vontade de Deus e não a nossa, nós estamos ganhando a nossa vida aqui na terra. E para encerrar, em Filipenses 2, 12 a 3, eu quero terminar com esses versículos. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei está no imperativo, é todo dia, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Aleluia. Desenvolva a sua salvação, ou seja, leia a Bíblia, entenda um pouco mais, participe um pouco mais, no sentido de entendimento, de receber tudo aquilo que Jesus tem. A chave aqui é desenvolver, ou seja, esse desenvolver, ele significa de uma outra forma também, apontando para o que vem depois da salvação. Então você está salvo, comece agora a experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A salvação que podemos desenvolver é o altruísmo e obediência como a de Jesus, a fórmula de verdadeira qualidade de vida, ou seja, viver para experimentar a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Aleluia. Paulo deixa a diferença bem clara ao complementar, porque Deus é quem efetua em nós tanto querer
como realizar, segundo a sua vontade. E agora tem mais uma frase do Reinhard Bonk, que diz assim: existem duas cruzes. Se você não entendeu nada da minha mensagem até agora, eu tenho um resuminho aqui. Diz assim: existem duas cruzes, a dele e a minha. A dele me salva eternamente, e a minha me salva de desperdiçar a minha vida na terra. Você recebe essa palavra no seu coração? Que o Espírito Santo possa revelar, e que você amanhã esteja assim, querendo chegar amanhã, para que você possa abrir os olhos e dizer assim: eu entendi, eu não vou ficar mais trancado na minha casa, eu não vou ficar mais preso em nada, eu vou viver o dia que o Senhor tem para mim, porque a minha vida que Ele me deu não tem preço. Eu declaro você curado e liberto, e a hora que você tomar a ceia, isso vai se manifestar na sua vida, você vai ser completamente curado em nome do Senhor Jesus. Você recebe essa palavra? Coloque-se em pé, diga assim comigo: eu creio que Jesus Cristo veio a este mundo em carne, nasceu da Virgem Maria, morreu numa cruz para me salvar, foi para o Hades, mas ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e se assentou à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e de lá intercede por nós. A esse Cristo Jesus eu declaro que é o meu único e suficiente Salvador e Senhor, e enquanto vida eu tiver, a Ele eu sirvo, a Ele eu amo, amando pessoas e servindo pessoas. Você que fez essa oração pela primeira vez, tem alguém aqui que fez essa oração pela primeira vez? Faz assim com a mão, se foi a primeira vez que você fez essa oração. Se você já entregou a sua vida para Jesus, todos aqui já entregaram sua vida para Jesus? Todos já entregaram? Eu vou fazer um outro apelo ainda. Se você caminhou nos caminhos do Senhor e se afastou por algum motivo, e você quer reconciliar-se com Jesus, tem alguém assim? Faz assim com a mão. Eu declaro você livre para isso. Se não tem, todos estão reconciliados e têm a vida eterna no Senhor. Então agora nós vamos fazer a ceia do Senhor.